Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Roberto Laudizio Curti, um estudante brasileiro de 21 anos, havia se mudado para a Austrália em busca de novas experiências e para melhorar seu inglês. Como muitos jovens de sua idade, ele buscava explorar o mundo e aproveitar as oportunidades que uma cidade multicultural e vibrante como Sydney tinha a oferecer. No entanto, sua vida foi interrompida abruptamente após um mal-entendido que culminou em uma reação desproporcional da polícia. No dia do incidente, Roberto havia entrado em uma loja de conveniência no centro de Sydney, onde foi acusado de tentar roubar uma caixa de biscoitos. Ele estava desorientado e, segundo relatos de amigos, possivelmente sofrendo os efeitos de uma crise psicótica induzida pelo consumo de drogas, embora a quantidade de drogas encontradas em seu organismo tenha sido mínima. Quando o dono da loja chamou a polícia, Roberto, visivelmente confuso e com medo, fugiu. A situação rapidamente escalou para uma caçada pelas ruas movimentadas do centro de Sydney. O que deveria ter sido uma abordagem cuidadosa e controlada transformou-se em uma perseguição violenta. Roberto foi perseguido por várias viaturas e agentes policiais armados com tasers. Quando finalmente o alcançaram, ele foi imobilizado com o uso repetido das armas de choque. Embora já estivesse no chão e claramente incapaz de resistir, os policiais continuaram a aplicar descargas elétricas em seu corpo, além de pressioná-lo com força desnecessária. Testemunhas relataram que Roberto foi submetido a pelo menos 14 disparos de taser em um curto período, o que, combinado com o estresse físico e psicológico da situação, acabou sendo fatal. A autópsia realizada no corpo de Roberto revelou que ele havia morrido devido à combinação de insuficiência respiratória e parada cardíaca, diretamente associada ao uso excessivo das armas de eletrochoque e à violência física empregada pelos policiais. O fato de ele não estar armado, não oferecer uma ameaça real e estar em um estado claramente vulnerável intensificou a indignação pública. O incidente gerou uma ampla cobertura midiática tanto na Austrália quanto no Brasil. Amigos, familiares e defensores dos direitos humanos exigiram respostas e justiça. A família de Roberto ficou devastada ao saber da maneira brutal como ele havia morrido, e seu caso rapidamente se tornou um símbolo das falhas no treinamento e nas práticas da polícia australiana. Uma investigação formal foi conduzida pela Coroner's Court de Nova Gales do Sul para apurar as circunstâncias da morte de Roberto Laudizio Curti. O inquérito revelou uma série de erros críticos cometidos pela polícia naquela noite. O uso de força foi considerado injustificável, e o comportamento dos policiais foi descrito como o imprudente e o excessivo. A conclusão da investigação foi clara: Roberto não representava uma ameaça iminente e foi tratado de maneira desproporcional. A aplicação contínua de descargas de taser em um indivíduo já imobilizado e incapacitado foi um dos aspectos mais condenados no inquérito. Apesar das duras críticas e das evidências contundentes apresentadas no inquérito, as consequências para os policiais envolvidos foram mínimas. Nenhum dos oficiais foi condenado criminalmente pelo incidente, o que gerou uma onda de indignação, particularmente entre a comunidade brasileira e os defensores dos direitos humanos na Austrália. O caso de Roberto Laudizio Curti passou a ser visto como um exemplo de impunidade em casos de brutalidade policial. A morte de Roberto também trouxe à tona uma discussão mais ampla sobre o uso de tasers pelas forças policiais. Na Austrália, as armas de eletrochoque são amplamente utilizadas pelas autoridades como uma alternativa não letal a armas de fogo, mas seu uso tem sido objeto de controvérsia devido a casos como o de Roberto, onde o uso indevido dessas armas levou à morte de indivíduos.
Grupos de direitos humanos e especialistas em segurança pública pediram uma revisão das políticas de uso de tasers e um maior treinamento para os policiais sobre como lidar com situações envolvendo indivíduos em estado de crise ou desorientação. O caso também gerou um impacto duradouro na comunidade brasileira na Austrália, que se uniu em protestos e vigílias em memória de Roberto. Organizações como o Consulado Brasileiro em Sydney acompanharam de perto o desenrolar das investigações, e a história de Roberto foi amplamente compartilhada como um lembrete da vulnerabilidade dos imigrantes e da necessidade de justiça em casos de abuso de poder. O legado de Roberto Laudizio Curti continua a ser lembrado por sua família e amigos, que buscam manter viva sua memória e exigir responsabilidade pelas circunstâncias que levaram à sua morte. O incidente também deixou uma marca indelével na sociedade australiana, que continua a debater o papel da polícia, o uso de armas como o taser e a necessidade de reformas para garantir que tragédias como essa não se repitam. Apesar das tentativas de sua família de buscar justiça, o sistema legal australiano ofereceu pouco em termos de responsabilização dos envolvidos. No entanto, o nome de Roberto Laudizio Curti permanece como um símbolo de resistência e de luta contra a brutalidade policial, inspirando campanhas e movimentos que visam garantir que outras vidas não sejam perdidas da mesma forma. Este caso serve como um lembrete sombrio de que o uso excessivo de força por parte das autoridades pode ter consequências devastadoras, especialmente quando aplicado a indivíduos vulneráveis. A morte de Roberto Laudizio Curti não foi em vão, pois despertou a consciência pública para a necessidade urgente de reformar as práticas policiais, não apenas na Austrália, mas em todo o mundo. Sua trágica história continua a ecoar, lembrando-nos da importância de lutar por justiça e de garantir que aqueles que são encarregados de proteger a sociedade sejam devidamente responsabilizados por suas ações. A vítima, cujo nome foi mantido em sigilo para proteger sua identidade, era uma jovem de 24 anos que havia passado a noite com amigos em um bar no centro da cidade. Como muitos outros jovens de sua geração, ela confiava nos serviços de carona compartilhada para garantir um transporte seguro de volta para casa, especialmente após consumir bebidas alcoólicas. Ao fim da noite, já tarde, ela solicitou um Lyft pelo aplicativo, e em poucos minutos o motorista designado chegou para buscá-la. O carro parecia legítimo, o motorista seguiu todos os protocolos iniciais, e ela entrou no veículo sem suspeitar de nada. No entanto, logo nos primeiros minutos da corrida, algo começou a parecer estranho. O comportamento do motorista mudou drasticamente. Ele começou a desviar do trajeto usual, alegando que o GPS do aplicativo estava com problemas e que ele sabia um atalho que os levaria ao destino de maneira mais rápida. A jovem, já desconfiada, tentou insistir para que ele seguisse o caminho sugerido pelo GPS, mas o motorista continuava a evitar as instruções do aplicativo, dirigindo por ruas cada vez mais desertas e afastadas da área urbana. Enquanto a tensão aumentava, a vítima tentava manter a calma, mas ao mesmo tempo procurava maneiras de sair da situação. Ela discretamente começou a enviar mensagens para amigos, informando sua localização e descrevendo o comportamento suspeito do motorista. Nesse ponto, o motorista percebeu que ela estava tentando se comunicar e ficou visivelmente irritado, aumentando a velocidade do carro e trancando as portas para impedir que ela pudesse sair. Com o coração acelerado e o medo tomando conta, a vítima sabia que estava em uma situação perigosa. As mensagens que havia enviado para os amigos incluíam sua última localização conhecida, e esses amigos, percebendo que algo estava errado, imediatamente ligaram para a polícia, relatando o desaparecimento e as circunstâncias suspeitas em que ela se encontrava. A essa altura, o motorista havia levado a jovem para uma área industrial deserta nos arredores da cidade, sem câmeras de segurança ou testemunhas por perto. Dentro do carro, o ambiente se tornou ainda mais ameaçador. O motorista começou a fazer perguntas pessoais e perturbadoras, enquanto mantinha o carro em movimento. A vítima, desesperada, começou a procurar qualquer oportunidade de escapar, observando cada movimento do motorista. Felizmente, quando o carro desacelerou em uma curva, ela conseguiu destravar a porta e saltar do veículo, correndo o mais rápido que pôde por uma estrada escura e vazia. O motorista tentou persegui-la a pé, mas ao ouvir o barulho de sirene se aproximando, ele rapidamente desistiu e voltou para o carro, fugindo da cena antes que a polícia chegasse.
A jovem foi encontrada pouco tempo depois pelos policiais, em estado de choque, mas felizmente ilesa. Graças à sua rápida reação e à comunicação com amigos, ela conseguiu escapar de uma situação potencialmente fatal. O caso foi investigado pelas autoridades, e o motorista foi identificado por meio das informações do aplicativo e câmeras de segurança que capturaram o carro em diferentes momentos da noite. Ele foi preso dias depois, acusado de sequestro e tentativa de agressão. Durante o julgamento, a vítima testemunhou sobre os momentos de terror que viveu naquela noite, e o caso chamou a atenção para a vulnerabilidade de passageiros que confiam em aplicativos de carona compartilhada, ressaltando a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas para prevenir incidentes semelhantes. Esse incidente levantou uma série de questões sobre a segurança dos serviços de carona compartilhada e a responsabilidade das empresas em garantir que seus motoristas sejam devidamente verificados e monitorados. Embora o Lyft, assim como outras plataformas de carona, já realizasse verificações de antecedentes criminais em seus motoristas, o caso Arrovin Lyft mostrou que essas medidas, embora importantes, não eram suficientes para evitar situações como essa. Em resposta, tanto o Lyft quanto o Uber anunciaram que iriam implementar novas funcionalidades de segurança em seus aplicativos, como a capacidade de compartilhar a localização em tempo real com amigos e familiares e o botão de emergência que conecta diretamente o usuário com a polícia local. Além disso, o incidente reforçou a importância de os passageiros estarem sempre atentos durante as corridas, verificando se o carro e o motorista correspondem às informações fornecidas pelo aplicativo e, em caso de qualquer comportamento suspeito, não hesitarem em sair do veículo o mais rápido possível ou acionar as autoridades. O caso também levou a um aumento nas campanhas de conscientização sobre segurança em caronas, incentivando os usuários a sempre verificar a placa do carro, a identidade do motorista e a compartilhar sua localização com pessoas de confiança. O trauma vivido pela vítima do Arrovin Lyft permanece um lembrete sombrio dos perigos que ainda existem mesmo em situações que, à primeira vista, parecem seguras e cotidianas. A jovem, apesar de ter sobrevivido ao sequestro, enfrentou um longo processo de recuperação psicológica, tendo que lidar com o medo e a ansiedade persistentes que resultaram da experiência. Ela se tornou uma defensora ativa da conscientização sobre a segurança nas caronas compartilhadas, trabalhando com organizações de defesa dos direitos das vítimas para educar outras pessoas sobre como se protegerem em situações semelhantes. O Arrovin Lyft não foi um caso isolado. Infelizmente, vários outros incidentes envolvendo motoristas de aplicativos de carona foram relatados nos anos seguintes, muitos dos quais resultaram em violência, assédio e até mesmo mortes. Cada um desses casos reforça a necessidade de uma regulamentação mais rígida e de uma cultura de segurança que proteja os passageiros de possíveis predadores que possam se infiltrar em plataformas de carona. A tragédia evitada no Arrovin Lyft serve como um alerta para todos os usuários de serviços de carona compartilhada. Embora esses aplicativos tenham facilitado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, também é crucial que os usuários estejam sempre vigilantes e preparados para agir rapidamente em caso de perigo. A jovem sobreviveu porque conseguiu manter a calma e agir de forma estratégica, mas nem todos têm a mesma sorte. Este caso continua sendo um exemplo de como algo tão rotineiro quanto uma corrida de Lyft pode se transformar em um pesadelo em questão de minutos, e um lembrete de que, mesmo em situações cotidianas, é importante estar preparado para o inesperado. No dia 15 de janeiro de 2017, Tony finalizou seu turno de trabalho por volta das 4 horas da manhã. Ela estava em seu carro, um Ford Focus preto, e decidiu parar em um posto de gasolina para abastecer. Após isso, Tony enviou uma mensagem para um amigo dizendo: "Estou sendo parada novamente", o que levantou suspeitas, já que ela havia sido parada por um policial pouco antes, por estar dirigindo acima da velocidade. A partir desse ponto, Tony desapareceu sem deixar rastros, mergulhando sua família e amigos em um pesadelo que duraria semanas. As primeiras horas após seu desaparecimento foram confusas. Inicialmente, sua ausência não causou grande alarde. Seus amigos acreditaram que ela talvez tivesse ficado em algum lugar sem avisar, e que retornaria em breve. Entretanto, à medida que o tempo passava e Tony não retornava às suas atividades normais, o alarme começou a soar. No dia seguinte, sua ausência foi relatada à polícia, e uma busca começou.
O desaparecimento de Toni logo atraiu a atenção da mídia, especialmente por causa da mensagem enigmática que ela enviou. O fato de ela ter mencionado estar sendo parada novamente gerou uma onda de especulações, levantando questões sobre um possível envolvimento de policiais no caso. Isso também levantou dúvidas sobre o que teria acontecido depois da abordagem, já que a mensagem foi a última vez que alguém teve contato com ela. As autoridades começaram uma busca intensa, revisando imagens de câmeras de segurança, tentando rastrear seu telefone celular e analisando os locais onde ela poderia ter ido após sair do posto de gasolina. Nos dias que se seguiram, familiares e amigos distribuíram panfletos, realizaram campanhas nas redes sociais e organizaram buscas por conta própria, tentando desesperadamente encontrar alguma pista de onde Toni poderia estar. Durante a investigação, a polícia confirmou que Toni realmente havia sido parada por um policial naquela madrugada, mas a interação parecia ter sido rotineira. O policial teria feito apenas um aviso verbal sobre uma infração de trânsito e liberado Toni, que seguiu seu caminho. Isso descartou, temporariamente, a hipótese de envolvimento direto de agentes da lei em seu desaparecimento. No entanto, sem outras pistas claras, o caso começou a esfriar. Sem qualquer indício concreto do paradeiro de Toni, muitas teorias começaram a circular. Alguns acreditavam que ela poderia ter sido vítima de um crime violento, como sequestro ou tráfico humano, enquanto outros especulavam que um acidente poderia ter ocorrido. O mistério em torno do desaparecimento aumentou a tensão entre aqueles que a conheciam, e a incerteza trouxe desespero à sua família. O caso teve uma reviravolta em 10 de março de 2017, quase 2 meses após o desaparecimento de Toni. Um grupo de mergulhadores voluntários que ajudava na busca localizou um carro submerso nas águas geladas do rio Missouri, próximo ao Parque Riverfront, uma área que havia sido vasculhada anteriormente, mas que, devido à complexidade da busca em água, poderia ter passado despercebida. As autoridades rapidamente identificaram o veículo como sendo o Ford Focus preto de Toni Anderson. Quando o carro foi retirado do rio, os restos mortais de Toni foram encontrados no banco do motorista, ainda com o cinto de segurança afivelado. A descoberta chocou a comunidade e trouxe uma trágica conclusão ao mistério que envolveu Kansas City por semanas. Mas, mesmo com o corpo recuperado, muitas perguntas ainda pairavam no ar. A autópsia confirmou que não havia sinais de ferimentos externos nem indícios de que Toni tivesse sido vítima de um crime violento. A causa oficial da morte foi afogamento, e as investigações subsequentes sugeriram que Toni, provavelmente, perdeu o controle do carro em uma curva e caiu no rio acidentalmente. A localização da estrada onde seu carro foi encontrado era conhecida por ser traiçoeira, especialmente durante a noite e em condições climáticas adversas, e poderia ter contribuído para o acidente. Embora a explicação de um acidente parecesse plausível, algumas pessoas próximas à vítima, incluindo amigos e familiares, continuaram a ter dúvidas. A mensagem de texto enigmática e o fato de o carro ter sido encontrado em uma área já vasculhada anteriormente deixaram muitos inquietos. Eles questionaram se todos os fatores foram adequadamente investigados ou se algum detalhe crucial poderia ter passado despercebido. A polícia, por outro lado, afirmou que todas as evidências apontavam para um trágico acidente e que não havia indícios de ação criminosa. O caso foi encerrado com essa conclusão, mas a perda de Toni Anderson deixou uma marca profunda em sua comunidade e nos que acompanharam o caso. Após a descoberta de seu corpo, houve uma grande comoção. Memoriais foram realizados em sua homenagem, e sua família expressou gratidão por finalmente ter respostas, mesmo que dolorosas. A dor de perder Toni foi agravada pelo longo período de incerteza, mas a confirmação de sua morte permitiu que seus entes queridos iniciassem o processo de luto. O desaparecimento e a subsequente descoberta do corpo de Toni Anderson serviram como um lembrete sombrio dos perigos que podem estar presentes até mesmo nas rotinas mais comuns. Para muitos, seu caso trouxe à tona a importância da segurança ao dirigir, especialmente durante a noite e em condições desafiadoras. Além disso, o caso destacou a complexidade das investigações de desaparecimento e a necessidade de colaboração entre a polícia e voluntários da comunidade para que esses casos possam ser resolvidos. A trágica morte de Toni Anderson permanece uma das histórias mais tristes e enigmáticas da história recente de Kansas City.
Embora a conclusão oficial tenha sido de um acidente, o impacto emocional de sua perda e o mistério que cercou suas últimas horas ainda deixam muitas pessoas inquietas. Mesmo assim, sua memória continua viva entre seus amigos, familiares e a comunidade, que mantém viva a lembrança de uma jovem que teve sua vida interrompida de maneira trágica e inesperada. Leda cresceu em uma família humilde. Como muitas jovens de sua geração, enfrentou desde cedo uma vida cheia de dificuldades. Quando ainda era adolescente, conheceu João, um homem alguns anos mais velho, que logo se tornou seu namorado. Inicialmente, João parecia ser um homem atencioso e carinhoso, mas, com o passar do tempo, Leda começou a perceber traços de agressividade e controle em seu comportamento. No entanto, como muitos casos de relacionamentos abusivos, a violência não surgiu de imediato. João começou a controlar as amizades de Leda, os horários que ela podia sair e, eventualmente, passou a agredi-la verbal e emocionalmente. Apesar dos sinais de alerta, Leda permaneceu no relacionamento. Como muitas mulheres, ela acreditava que o amor poderia mudar João e que ele, eventualmente, deixaria de ser agressivo. Além disso, Leda vinha de uma família muito tradicional, que acreditava que os problemas de casal deveriam ser resolvidos em casa, sem a interferência de terceiros. Por essa razão, Leda nunca pensou em denunciar João, mesmo quando as agressões físicas começaram a se tornar uma realidade frequente em sua vida. Após alguns anos de namoro, Leda engravidou de João, o que, para ela, parecia ser uma esperança de mudança. Ela acreditava que, com a chegada de um filho, João se tornaria um homem mais calmo e responsável. No entanto, o nascimento do filho não trouxe a mudança esperada. Pelo contrário, as agressões aumentaram, e João se tornou ainda mais possessivo e violento. Leda vivia em um ciclo de terror, onde qualquer pequena atitude sua poderia desencadear uma explosão de violência por parte do marido. Em uma das muitas agressões, João a espancou tão brutalmente que Leda precisou ser hospitalizada. Ela, no entanto, continuava a negar que era vítima de violência, alegando que havia sofrido um acidente doméstico. Esse padrão de negação e ocultação é comum entre mulheres vítimas de violência doméstica, que muitas vezes sentem vergonha ou medo de denunciar seus agressores. A situação de Leda chegou ao ápice quando, em uma noite de outubro, após uma briga violenta, João a atacou com uma faca, desferindo vários golpes. Gravemente ferida, Leda conseguiu fugir de casa e, com a ajuda de vizinhos, foi levada ao hospital, onde lutou pela vida. Foi nesse momento que sua família, amigos e a polícia tomaram conhecimento da gravidade da situação. A denúncia finalmente foi feita, e João foi preso em flagrante. No entanto, apesar da gravidade do crime e das evidências de anos de abusos, o sistema judicial foi lento e falho. João foi solto poucos meses depois, alegando que não representava mais uma ameaça para Leda. Com medo de novas represálias, Leda tentou recomeçar a vida em outro lugar, mas sempre sentia o peso da insegurança. A liberdade de João trouxe novamente o terror para a vida de Leda. Ele passou a persegui-la, ligando constantemente, ameaçando sua vida e a de seus filhos. A polícia foi acionada várias vezes, mas, como em muitos casos de violência doméstica no Brasil, as autoridades pouco fizeram para garantir a segurança de Leda. O medo e a sensação de impotência eram constantes. Infelizmente, o fim da história de Leda é trágico. Apenas 2 meses após João ser libertado, ele conseguiu encontrá-la. Em um ataque de fúria, ele a seguiu até sua casa e, sem que ela tivesse tempo de pedir ajuda, invadiu o local. Leda tentou se defender, mas foi brutalmente assassinada por João, que a esfaqueou várias vezes na frente dos filhos pequenos. O assassinato de Maria Leda da Silva gerou uma comoção nacional, especialmente porque ela havia tentado inúmeras vezes denunciar e se proteger de seu agressor, mas foi abandonada por um sistema que falhou em protegê-la. A sua morte se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica e da necessidade urgente de mudanças nas políticas de proteção a mulheres vítimas de abuso. Após sua morte, movimentos feministas e organizações de direitos humanos passaram a utilizar o caso de Leda como exemplo das falhas estruturais no combate à violência doméstica no Brasil. A Lei Maria da Penha, que já existia na época, foi revisada e houve um aumento na pressão por maior agilidade nos casos de denúncia de violência doméstica.
Os filhos de Leda, traumatizados pelo que testemunharam, ficaram sob a guarda de familiares. Eles cresceram carregando o peso da tragédia que viveram tão de perto, mas também com a esperança de que a história de sua mãe pudesse ser um alerta e um chamado à ação para outras mulheres na mesma situação. O caso de Maria Leda da Silva continua a ser lembrado como um marco na luta pela proteção das mulheres no Brasil. Ela representa todas as mulheres que são silenciadas pela violência, seja por medo, seja por uma sociedade que muitas vezes não oferece o suporte necessário para que elas possam se libertar. Sua história é um lembrete sombrio da urgência de se melhorar os sistemas de denúncia e proteção, de forma a evitar que outras mulheres enfrentem o mesmo destino trágico. Hoje, o nome de Leda é citado em campanhas de conscientização sobre violência doméstica, e sua família continua a lutar por justiça e mudanças. Embora sua morte tenha sido irreversível, o legado de sua luta persiste como um símbolo de resistência e de busca por um mundo onde nenhuma mulher tenha que temer por sua vida dentro de sua própria casa. Tammy Jo Blanton, aos 46 anos, era descrita por amigos e familiares como uma pessoa gentil, carismática e amada por todos ao seu redor. Ela era uma mulher trabalhadora, com uma personalidade vibrante, e tinha muitos amigos. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida de maneira inimaginável, deixando uma marca de tristeza profunda na comunidade em que vivia. Em setembro de 2014, Tammy Jo terminou um relacionamento turbulento com Joseph Oberansley, um homem com um passado violento e um histórico de problemas mentais. Oberansley havia sido preso anteriormente por matar sua namorada adolescente e a mãe dela, em um caso que foi considerado um crime de extrema violência. Ele cumpriu pena na prisão e, após ser libertado, começou um relacionamento com Tammy Jo. Porém, Tammy começou a sentir que o relacionamento com Joseph não era saudável. Ele demonstrava comportamento cada vez mais imprevisível e violento, o que a levou a tomar a difícil decisão de terminar o namoro. Ela chegou a mudar as fechaduras da casa em que vivia, temendo que Joseph pudesse representá-la uma ameaça real. Na noite de 10 de setembro de 2014, Tammy Jo ligou para a polícia após ter uma discussão acalorada com Joseph Oberansley. Ela temia pela sua segurança e pediu que ele fosse removido da propriedade. A polícia atendeu ao chamado e pediu para que Joseph fosse embora, mas, infelizmente, eles não o detiveram naquele momento. Pouco sabiam eles que essa decisão custaria a vida de Tammy Jo. Na manhã seguinte, 11 de setembro de 2014, colegas de trabalho de Tammy começaram a ficar preocupados, pois ela não havia comparecido ao trabalho, algo totalmente incomum para ela. Depois de várias tentativas de contato, sem sucesso, um amigo decidiu ir até a casa de Tammy para ver se estava tudo bem. Ao chegar lá, ele percebeu que algo estava errado e rapidamente chamou a polícia. Ao entrar na residência, os policiais se depararam com uma cena de horror indescritível. Tammy Jo havia sido brutalmente assassinada de maneira extremamente violenta. Ela foi esfaqueada várias vezes, e conforme as investigações revelaram posteriormente, Joseph Oberansley não apenas a matou, mas também a mutilou e, em um ato de canibalismo perturbador, consumiu partes do corpo dela. Joseph Oberansley foi rapidamente preso na cena do crime. Em seu depoimento à polícia, ele admitiu ter invadido a casa de Tammy Jo naquela manhã, quebrando uma janela para conseguir entrar. Lá, ele a atacou, esfaqueando-a até a morte, e depois cometeu os atos de mutilação e canibalismo que chocaram a todos. O julgamento de Oberansley foi longo e cercado de polêmicas. A defesa alegou que ele não estava em plenas faculdades mentais no momento do crime, enquanto a promotoria argumentava que ele estava plenamente ciente de suas ações. O caso gerou debate sobre a responsabilidade de indivíduos com transtornos mentais graves e o papel do sistema de justiça em proteger as vítimas de violência doméstica. A morte de Tammy Jo Blanton não apenas devastou sua família e amigos, mas também levantou questões importantes sobre a eficácia das medidas protetivas para mulheres em situação de risco. O fato de Tammy Jo ter procurado ajuda da polícia na noite anterior ao seu assassinato destaca uma falha trágica no sistema que deveria protegê-la. Durante o julgamento, a promotoria apresentou evidências chocantes do crime, incluindo os detalhes da autópsia, que confirmaram a mutilação e o canibalismo. Joseph Oberansley permaneceu impassível durante grande parte do julgamento, e seus advogados insistiram na tese de insanidade.
No entanto, após uma longa batalha judicial, ele foi considerado apto para ser julgado e, em 2020, foi condenado pelo assassinato de Tammy Jo Blanton. A sentença foi recebida com alívio pela comunidade e pela família de Tammy Jo, que haviam esperado por justiça durante muitos anos. Apesar da condenação, o trauma e a dor causados por esse crime brutal jamais seriam apagados. O caso de Tammy Jo Blanton é um lembrete sombrio dos perigos que muitas mulheres enfrentam em situações de violência doméstica, especialmente quando o agressor tem um histórico de comportamento violento. É também um exemplo claro das falhas sistêmicas que, infelizmente, podem levar a tragédias evitáveis. Além disso, a natureza macabra do crime trouxe à tona questões sobre saúde mental e criminalidade, destacando a necessidade de melhores mecanismos de tratamento e controle para pessoas com distúrbios graves que podem representar perigo para a sociedade. Joseph Oberansley, com seu passado violento e problemas mentais evidentes, talvez nunca devesse ter sido liberado sem supervisão. A morte de Tammy Jo Blanton é uma tragédia em vários níveis. Sua vida foi brutalmente interrompida por alguém que deveria amá-la e protegê-la. Sua luta silenciosa contra o abuso doméstico é algo que muitas mulheres em todo o mundo enfrentam diariamente. O legado de sua história é uma lembrança constante da importância de levar a sério os sinais de violência doméstica e de agir com rapidez e firmeza para proteger as vítimas. Seus amigos e familiares continuam a lembrar de Tammy Jo como uma mulher forte, cheia de vida e com um grande coração. Ela era amada por muitos e sua ausência é profundamente sentida por aqueles que a conheciam. Embora nada possa trazer Tammy de volta, sua história serve como um alerta para a importância de melhorar os sistemas de proteção às vítimas de violência doméstica e de garantir que crimes como esse não voltem a acontecer. A comunidade de Jeffersonville ainda lida com as consequências desse crime horrível, mas muitos acreditam que a justiça finalmente foi feita. A memória de Tammy Jo Blanton viverá não apenas através de seus entes queridos, mas também como um símbolo de luta contra a violência doméstica e o terror que muitas mulheres enfrentam diariamente em silêncio.